Apocalipse capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Versículo 4. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estava acesa 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano, o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinha descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando. O que eles proclamavam? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glórias, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas. Por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Curve a sua cabeça. Querido amado Deus e Santíssimo Pai, Deus que é 3 vezes santo, 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 que está assentado no trono, que governa sobre todas as nações, sobre todas as coisas criadas e formadas pelo Senhor, tanto no céu quanto na terra e sobre tudo que se move no planeta. Tu és santo, e nós nos curvamos diante desse trono, diante do Senhor, com temor e tremor. Que o Senhor, meu Pai, venha descortinar os nossos olhos, venha se revelar nessa noite por meio da exposição da Tua palavra, para que fique bem claro, bem interpretado, segundo as Escrituras, meu Pai, a Tua vontade para a Tua igreja. É isso que eu te peço, que o nosso coração, a nossa mente, esteja agora no céu, não na terra,
No nome de Jesus que eu oro, Senhor. Unge os meus lábios, a minha vida, para que através dela o Senhor seja glorificado, que eu possa levar com fidelidade a exposição desse texto. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Lembrando aqui a introdução histórica e teológica, que o capítulo 4 que nós lemos, ele marca uma grande transição. Depois das cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que nós lemos do capítulo 2 e no capítulo 3, agora João, ele é levado a ter uma nova visão, não agora da terra, mas uma visão que está acima da terra, uma visão no céu. Entretanto, na terra, a igreja estava enfrentando perseguições. Nós não podemos perder isso de vista, que no momento em que João, ele foi chamado para receber a revelação de Deus, o povo de Deus estava vivendo dias horríveis, de perseguições, estavam sendo tentados a abandonar o cristianismo, estavam perdendo a vida, eles estavam sendo saqueados pelo Império Romano, eles estavam vivendo o lado avesso da vida que nem eu e nem você gostaríamos de ter vivido naquela época. Então o Senhor, que cuida da igreja, tanto da igreja triunfante, quanto da igreja militante que está aqui no céu, que vê as nossas dores, que vê as suas dores, que vê as minhas lutas, que vê os meus conflitos, que vê as minhas perseguições, que vê os seus conflitos, que vê as suas lutas, que vê as suas perseguições. Ele nos encoraja por meio do livro do Apocalipse, que esse mesmo Deus que está no seu trono, Ele também está aqui na terra, Ele está aqui nessa noite, Ele está conduzindo a nossa vida, Ele está conduzindo a nossa história, ainda que esteja fora do teu controle, e é muito bom que às vezes isso aconteça. Para quê? Para que possamos entender que nós temos um Deus, que nada está fora do controle dele, tudo está acontecendo e irá acontecer do jeito que Ele escreveu e do jeito que Ele determinou, para um fim só, para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então agora, o reverendo aqui, Hernandes Dias Lopes, ele destaca no livro de apoio que eu estou lendo, sobre o livro do Apocalipse, ele destaca o trono de Deus. Agora João, ele é tirado da terra, depois dele ter entregue as cartas às igrejas da Ásia. Então João é tomado pelo Espírito Santo, e ele é levado aos céus em espírito. Então o Senhor agora revela o céu para ele, porque o nosso Deus é o Deus que habita entre nós na terra, mas Ele governa no céu, no seu grandioso trono. É para lá que nós temos que olhar, é para lá que tem que estar o seu coração. O teu coração não tem que estar no teu marido, o teu coração não tem que estar na sua esposa, o seu coração não tem que estar nas pessoas que perseguem você para te desanimar. O teu coração não deve estar nas pessoas que têm te decepcionado, as pessoas que têm te abandonado. O teu coração não tem que estar no dinheiro, ele não tem que estar focado na vida sentimental, ele não tem que estar focado no seu trabalho, ele não tem que estar focado no seu ministério, ele não tem que estar focado em nada nessa terra. O nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser tem que estar centralizado no trono de Deus, sempre sabendo que Ele está governando a nossa vida. Amém? Nunca esqueça disso. Tire os seus olhos da terra, tire seus olhos da perseguição, tire os seus olhos de você mesmo, tire seus olhos das pessoas, coloque os seus olhos no trono de Deus. A partir de hoje nós vamos colocar os nossos olhos no trono do Senhor agora. Então, a história de hoje é Deus governando do seu trono sobre o universo. Amém? Repita comigo: tudo o que ocorre no mundo, faz assim, ó, e na minha vida, está sob o domínio de um Deus entronizado.
Amém? O nosso Deus está o quê? Muito bem. Então vamos ao primeiro versículo do capítulo 4. João, ele diz assim, que depois dessas coisas, ele disse, olhei, e eis que havia uma porta, aonde? Mas como que estava essa porta? Fechada ou aberta? A porta do céu para os filhos de Deus está fechada ou aberta? Então você pode passar por essa porta a hora que você quiser. Você está enfrentando a luta, está enfrentando um problema, você está desanimado, nada está dando certo para você. Entra na casa do seu pai, entra porque a porta está. Quem crê nisso? Levanta a mão bem alto quem crê, abaixa quem não crê. Você crê mesmo? Amém. Só para ver se você está esperto. Então ele olha e ele vê uma porta aberta no céu. Só que essa porta um dia, queridos, ela vai se fechar. Ela está aberta para que eu e você possamos passar por ela, entrar nela. E não só passar por ela, entrar nela, mas permanecer no reino de Deus. O Evangelho é isso, é uma porta aberta onde? No céu, para mim e para você. E João continua dizendo assim, ele disse, a primeira voz que ouvi, era como de trombeta, ao falar comigo, e disse, o que essa voz falou para João? Suba até aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois. Que coisas? Dele ter entregue as cartas, de ter orientado as igrejas da Ásia. Aqui João vê uma porta aberta no céu, um acesso à revelação, à graça de Deus. Você pode ver que ele não invade o céu, ele é convidado para entrar no céu. E o Evangelho, a proclamação do Evangelho, é isso, é o Deus que está entronizado, com a porta do céu, convidando eu e você para quê? Para entrar, para conhecê-lo, porque ele não é um Deus que se esconde. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela. Ele não é um Deus oculto, ele é um Deus que está escondido, brincando de pique-esconde, de esconde-esconde. Ele sempre está querendo se revelar a cada um de nós, desde o início da criação. O Senhor está nos chamando nessa noite, igreja, a um relacionamento profundo com Ele. Ele quer que eu e você sempre venhamos entrar pelas portas do céu e contemplar a sua beleza, a sua majestade, o seu trono. Pare de ficar preocupado com as coisas aqui embaixo. Pare de ficar preocupado com a sua vida, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, como que você vai pagar as suas contas. Deus está no controle de tudo. Trabalhe com leveza, não trabalhe desesperado não, trabalhe com equilíbrio, trabalhe confiando naquele que cuida de você, aquele que cuida dos pássaros, aquele que cuida das aves, aquele que cuida dos lírios. Ele está cuidando da gente, ele está cuidando como um pai cuida dos seus filhos, mas você precisa ter mais intimidade com Deus. Você sabe, irmãos, que a nossa oração, ela fala muito da nossa comunhão com Deus, você sabia? A maneira que você ora, e principalmente na igreja, em casa, mostra o tanto que você vem se relacionando com o Senhor, o quanto você vive na presença dEle, o quanto você depende dEle, o quanto você tem contemplado a beleza de Deus. E quanto mais nós contemplamos a beleza de Deus, a majestade de Deus, essa beleza, essa majestade, ela reflete no nosso dia a dia, ela reflete no nosso rosto, nos nossos olhos, nas nossas palavras, nas nossas ações, ela revela. Lembra quando Moisés foi chamado por Deus?
Moisés foi chamado por Deus dizendo: Moisés, vem até a mim, vem aqui. Ele abriu a porta do céu para Moisés. Moisés subiu no monte Sinai, tirou as sandálias, e ele ali contemplando a glória de Deus, numa sarça ardente, Deus se revelando e conversando com ele, como um pai que dá instrução aos seus filhos. Quando Moisés desce do monte Sinai, ele desce com o seu rosto resplandecendo, a glória de Deus, a plenitude de Deus, a face de Deus. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Você e eu, nós refletimos as 5 pessoas mais próximas de nós. Se você anda com pessoas que andam com Deus, ela vai te levar para Deus. E você vai refletir a Deus no seu falar, no seu agir, na misericórdia, na compaixão, no perdão, no amor. Mas se você andar com cafajeste, se você andar com uma pessoa que não é nascida de Deus, uma pessoa carnal, ela vai semear carne, contendas na sua vida, no seu coração, ela vai semear maldade na sua vida, porque ela não está se relacionando com o Senhor. Ele ou ela vai te levar para o mau caminho, para bem longe de Deus. Irmãos, nós somos chamados para revelar Deus a este mundo. Só que antes de revelar Deus a esse mundo, nós somos chamados a ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus. E a primeira pergunta pastoral para vocês nessa noite: qual tem sido o seu grau de relacionamento diante do trono de Deus? O quanto você tem entrado por essa porta aberta? O quanto? Hoje é quarta-feira. De domingo até hoje, o quanto você entrou por essa porta aberta e se colocou diante do trono de Deus e contemplou a face do Senhor? Quanto? O quanto você saiu dela refletindo Jesus? O quanto você saiu dela que as pessoas, ao observarem, disseram assim: nossa, você está diferente hoje. Nossa, você não está irritante. Nossa, você está tão amorosa. Nossa, você está tão cuidadoso. Você está tão paciente. Nossa, você está tão animado. E olha que eu sei que você tem enfrentado luta, problema e perseguição, mas olha como que você está reagindo. Porque quem está vivendo no Espírito, age no Espírito. E quem está vivendo na carne, age na carne. Irmãos, e se você não está vivendo uma vida de comunhão com Deus, se você não tem entrado por essa porta, você tem entrado por outras portas, menos, você tem entrado pela porta do trabalho, você tem entrado pela porta do parente, tem entrado pela porta do amigo, tem entrado pela porta da sua casa, às vezes tem entrado até pela porta da igreja. Mas se você não tem entrado pela porta aberta, e essa porta aberta é Cristo, por meio de Jesus, está contemplando o trono de Deus, você deve se arrepender nessa noite. Eu estou convocando você ao arrependimento, porque você está desprezando o trono do Altíssimo, você está desprezando a porta porta aberta. Continuando, João então ele vê uma porta aberta no céu, acesso à revelação, Deus se revelando por sua graça. Ele é convidado, ele não invade. A mesma voz que ele disse que ele ouviu lá desde o capítulo 1, versículo 10, mostrando que Cristo é quem conduz a revelação, irmãos. É Cristo que sempre revela, se revela a cada um de nós. Nesse primeiro versículo eu já quero fazer uma aplicação nessa noite. Deus, ele ainda abre as portas para o seu povo, mesmo em tempos de perseguição. Ele convida a igreja, ele convida os seus filhos, ele convida a mim e a você a olhar para o alto, para enxergar o seu trono
que ainda está ocupado desde a criação e por toda a eternidade. Amém? Agora vamos olhar para o versículo 2, ele diz assim: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado aonde? Havia um trono armado no céu, e no trono estava vazio. Estava vazio? O que está escrito aí? E alguém estava fazendo o quê? Sentado no trono. Essa expressão aqui, primeiramente em espírito, indica que João foi transportado a uma dimensão espiritual. E o centro da visão dele aqui é o trono. E essa palavra trono, ela é dita 14 vezes entre o capítulo 4 e o capítulo 5 que nós vamos ver. O trono representa a autoridade. Você pode repetir isso comigo? Diga: o trono representa a autoridade, representa governo e providência divina. Então, todas as vezes que nós olhamos para um trono, para um tribunal, a gente vê ali autoridade, a gente vê ali governo, e a gente evidencia ali providência. Assim é o trono de Deus. Todas as vezes que nós nos achegamos ao trono de Deus, nós nos achegamos a um trono que tem toda a autoridade contra os tronos, sobre os tronos aqui da terra. Quando nós nos achegamos ao trono de Deus, nós estamos achegando a um trono que governa, não só no céu, mas ele governa aqui na terra, lá do seu trono. Quando nós nos achegamos diante desse trono, é de lá que vem a minha, a sua, a nossa providência. Todas as nossas providências vêm desse trono, o trono da graça. Amém? Então o centro da visão do trono aqui, ele é mencionado, como eu falei, de 14 vezes dentre o capítulo 4 e o capítulo 5. Aplicação para esse versículo 2 aqui. Enquanto os reinos humanos nós temos presenciado dia a dia caírem, sendo frustrados, aqueles que governam sobre o nosso país, aqueles que governam sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, aqueles que querem assumir o trono de Deus nas suas próprias vidas, têm fracassados e irão fracassar, porque nós não temos condições de governar a nossa própria vida. Nós temos que permitir que o Senhor governe na nossa mente, governe na nossa vida e no nosso coração. E quando Ele governa, Ele fala A, é A. Ele fala B, é B. Ele fala vai para a direita, eu vou para a direita. Ele fala vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Ele fala não olhe para trás, eu não olho para trás. Ele fala siga em frente, eu sigo em frente. Ele diz perdoa e eu perdoo. Ele diz me sirva e eu sirvo. Seja o meu discípulo e eu sou o discípulo dele. Tenha o coração e a mente no céu, no meu trono, então eu tenho a mente no coração, no céu e no trono de Deus. Eu não faço mais a minha vontade. Então o trono de Deus, ele permanece firme, enquanto os tronos deste mundo, até os tronos que nós levantamos, eles caem por terra todos os dias. Amém? A fé reformada sempre nos lembra que o Senhor, Ele governa e nada foge do seu governo soberano. E louvado seja Deus por isso. Versículo 3, João ainda diz assim: e esse que estava sentado, ele era semelhante ao quê? E este que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto do quê? A esmeralda. Olhe para mim, por favor. O que João está nos mostrando aqui?
João, ele traz um equilíbrio entre o trono de Deus, a sua justiça e graça. João nos mostra aqui que Deus, ele é justo, mas também é cheio de misericórdia. O Evangelho deve refletir esse equilíbrio na nossa vida: justiça e misericórdia. Agora, preste muita atenção nisso. A glória de Deus aqui, diante dos olhos de João, é indescritível. Então João, o que ele faz para descrever? Pode deixar sempre o texto ali, por favor. O que ele faz para descrever o que ele viu? João, ele usa símbolos preciosos, como de jaspe. Jaspe aqui representa a pureza e a santidade. Então ele mostra a pureza e a santidade de quem? Daquele que estava sentado aonde, irmãos? Vocês estão cansadinhos? Vocês estão prestando atenção? Quem está dormindo, diga amém. Então acorda. Vai. Então vamos lá, vamos continuar. Então, jaspe representa a pureza e a sã. Anota isso para você aprender. O sardônio representa a justiça e o juízo de Deus. O arco-íris, ele é símbolo do quê? Primeiro, da aliança que Deus fez com o seu povo. Lembra quando o Senhor, ele mandou o dilúvio? E após o dilúvio, ele fez uma aliança com Noé. E qual foi a aliança que ele fez? Qual foi a aliança que Deus fez com Noé, irmãos? Vamos lá, queridos. Vamos lá. Vamos, qual foi? Ele colocou o que no céu? Um arco-íris. E prometeu que não iria jamais, em tempo algum, enviar novamente dilúvio e acabar com tudo com dilúvio. Então, o arco-íris é símbolo de aliança e misericórdia. Quando ele disse assim para Noé: eu não vou acabar mais com a terra, não vou mandar mais dilúvio sobre a terra, não vou fazer mais isso. Eu faço uma aliança com você, e todas as vezes que você olhar para esse arco-íris, você vai lembrar da aliança que eu fiz com você. Ou seja, eu vou ter misericórdia, eu não vou dar a vocês aquilo que vocês merecem, porque isso é o significado de misericórdia. Repita comigo: misericórdia significa o Senhor não nos dá aquilo que merecemos. É o contrário da graça. Graça é Deus dar aquilo que não merecemos. E misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Toda vez que fala: Senhor, o que você está dizendo? Senhor, eu sei que eu mereço, mas não me dá aquilo que eu mereço. Quando você pede misericórdia para uma pessoa, o que você está querendo dizer para Deus? Eu sei que ele não merece, o que ele merece é a morte, pelo pecado dele, ele merece ser destruído, ele merece ser aniquilado, mas Senhor, não dê aquilo que ele merece. Dê misericórdia. Quem compreendeu? Você vai esquecer? Uma aula para você aprender. O que significa misericórdia? Fala aí enquanto eu vou beber água. Vamos lá, Letícia. O que é? Misericórdia. Misericórdia? Dona Ângela, o que é misericórdia? Não, isso é graça. Não, você está errado. O que significa misericórdia, dona Ângela? Não. Falei um monte de vezes agora. O que é misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que merecemos. O que é misericórdia, dona Geralda?
É Deus não nos dá aquilo que merecemos. O que é graça? É Deus dar aquilo que não merecemos. Por favor, queridos, isso é muito fácil. Então você tem que sair daqui hoje com isso aí na cabeça. Vamos lá. O que é misericórdia? Enquanto todo mundo acertar, eu não vou parar. O que é misericórdia? Não dá, não merece. Aquilo que merecemos, tá certo. Dona Ângela, o que é misericórdia? Fala, não, no coração, que aí a senhora esquece. Tem que estar escrito no coração. O que é misericórdia? Que Deus dá aquilo que não merecemos. Não, isso aí. Que merecemos. Não, isso aí está errado. O que é misericórdia? É Deus Não dá que nós merecemos. O que é misericórdia? É Deus não dá aquilo que merecemos. O que é misericórdia, dona Ângela? O que é misericórdia? Você não vai sair daqui sem aprender. misericórdia é que Deus nos dá aquilo que merecemos. Não, o que é misericórdia? Você escreveu errado. Misericórdia é Deus não dar aquilo que merecemos. Então o que é misericórdia? É que Deus nos dá. Não, não dá. Não dá, então, eu estou falando aqui na minha língua. Não, vai lá. O que é misericórdia? Que Deus não dá aquilo que merecemos. Ô, glória. O que é misericórdia? Hã? É Deus? É Deus? Não dá aquilo que merecemos. É Deus não dá aquilo que merecemos. José, o que é misericórdia? Isso. Isso é isso? Carlos, o que é misericórdia? Que não merecemos. Agora, o que é graça? Se eu vou falar de graça, o que é graça? O que é graça? É Deus dar aquilo. O que é graça, dona Ângela? Deus nos dá. O que é graça? Carlos, o que é graça? Pelo amor de Deus, hein? Até o Carlos está lá. Versículo 4. Ele olha então e diz que ao redor do trono havia 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos do quê? E com o que na cabeça? Coroas de ouro na cabeça. Olhe para mim, o que significa esses 24 tronos? Simbolizam o povo de Deus completo. Simboliza as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e os 12 apóstolos no Novo Testamento. Esses 24 tronos, em volta do trono de Deus, representam o povo de Deus completo. As 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, eles estão sentados no trono, que irão julgar as nações, completando a totalidade da igreja. Entenderam? Entenderam? Posso continuar? Posso perguntar? Então os 24 anciãos representavam o quê? O povo de Deus completo, representado pelas 12 tribos do Antigo e os 12 do Novo. Muito bem. As suas vestes brancas indicam o quê? Já diz por si só, obrigado, pureza. As suas coroas indicam o quê? Que eles
estão reinando como Cristo está reinando com Deus. Vitória. Amém? Muito bem. Então a aplicação aqui para esse versículo 4 é que a igreja militante, ela, que somos nós, igreja militante somos nós, estamos aqui na luta ainda, que nós devemos viver como quem já pertence à igreja triunfante. Nós temos que viver santa, vitoriosa e fiel nesse mundo, porque a vitória já é garantida em Cristo Jesus. Amém? Versículo 5, o trono, o que acontecia no trono? Do trono saia o que, irmãos? Relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de quem? 7 espíritos de Deus. Olhe para mim, por favor. É um culto de ensino. Você tem que vir com esse culto para aprender. Eu estou ensinando para vocês o livro escatológico, eu estou ensinando para vocês o livro do Apocalipse, para ficar bem claro, como o sol do meio-dia. Então você precisa vir querer aprender. E quando terminar o culto, você tem que desejar chegar a outra querendo aprender. Porque senão você vai ficar vivendo neste mundo, comendo na mão dos outros. Ou quando não, acreditando naquilo que não é verdade, que a Bíblia não diz. Vai ficar como aquele cachorrinho que é o da mudança. Como é que um cachorrinho fica quando cai da mudança e o caminhão vai embora? Cadê o meu caminhão? Ele fica perdido, e tem muita gente assim, irmãos. Como? Estão perdidos. Então vamos lá. Então esses sinais que saíam da onde? Do trono, esses sinais como relâmpago, vozes de trovões, representa o quê? Que saíam diante do trono. Esses sinais representam a majestade, o poder e o juízo de Deus que sai do trono dele. Isso tem que temer, nós temos que temer e tremer, irmãos. As 7 tochas são símbolos da plenitude do Espírito Santo, atuando diante do trono de Deus. Então, para esse versículo, a nossa aplicação de hoje é: o mesmo Espírito que opera diante do trono de Deus, ele atua hoje na igreja. Os 7 Espíritos de Deus. Ele traz convicção e santidade e poder para a nossa vida. É isso que o Espírito Santo traz para a vida do crente, traz santidade. É impossível você dizer que é crente e você não é santo. Você não vive em santidade. Se você não vive em santidade, você não tem o Espírito Santo. Você está se iludindo, porque vive segundo o curso deste mundo, vive como o ímpio vive, não se santifica. Que Espírito Santo é esse que não leva uma pessoa a se santificar? A amar a Bíblia, a querer conhecer, aprender, a amar a oração, jejum, amar o próximo. Nós estamos vivendo essa semana a oração do amigo. Deus que abençoe que essa cartinha ainda não esteja na tua mão. Deus que abençoe que não esteja jogado no meio da Bíblia, ou lá na estante, ou na bolsa, ou nos porta-luvas do carro, deixando para a última hora. Para a última hora. No domingo, na oração da intercessão, para você trazer esse seu amigo, que você pensou nele, que você, eu creio que deve estar orando por ele, porque Deus é com aquele que tem o propósito firme. Todo dia eu estou dobrando o joelho, eu estou fazendo oração e enviando para vocês. Estou vivendo. Em meio à correria, tem as lutas, tem as minhas responsabilidades na igreja, fora da igreja, mas todo dia antes de dormir, eu estou orando pelos amigos. Estou cumprindo com a minha palavra com você. Porque Deus é com quem tem palavra, não com quem não tem palavra, diante dEle. Se eu quero que Deus cumpra a palavra dEle, no mínimo, eu tenho que ser um homem, uma mulher de palavra. Porque se a minha palavra diante de Deus cair no chão, no descrédito, aí acabou. E quem tem o Espírito Santo leva a essa pessoa a fidelidade.
fidelidade ao seu Senhor, a estar diante do trono de Deus, apresentando os nossos amigos, entrando pela porta e apresentando as pessoas que amamos. E todo dia, assim como eu estou orando, enviando a oração por você, para você, você deveria estar orando, enviando uma oração para esse seu amigo, fortalecendo ele, dizendo: Senhor, dá força para ele estar comigo nesse domingo. Senhor, se revela a ele, eu estou colocando ele diante do trono do Senhor, juntamente, meu Pai, com as suas lutas, seus problemas. Senhor, derrame graça na vida dele. Senhor, que no domingo, quando eu chegar na porta da casa dele, ele já esteja na calçada me esperando. Eu não vou esperar ele na igreja não, que isso é coisa de fraco, de pessoa irresponsável. Eu vou passar na casa dele, eu vou na casa dela, eu vou orar, eu vou me dedicar, porque ovelha gera ovelha, porque a igreja de Cristo, ela está caminhando em busca dos eleitos, para o Senhor voltar, para que possamos triunfar eternamente com Ele, estar nesse lugar maravilhoso que estamos expondo hoje. Como é que você está vivendo, irmão? Me desculpa. O Espírito Santo está te levando a uma vida de santidade, de convicção? Ou você é daqueles que entrega os pontos? Que nem chegou o domingo ainda, você já está falando que fulano não vai vir. Por quê que não viria? Se você está diante do trono daquele que governa tudo, que muda e transforma corações. Só se você não estiver diante do trono dele, colocando esse seu amigo lá, e o seu coração lá. Nós vivemos no mundo espiritual, irmãos. Você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado, deixando você livre, deixando eles livre, e não vai querer se colocar em oposição, colocando preguiça, sono, indisposição, colocando coisas desse mundo como prioridades na sua vida, do que almas? Isso é muito sério. Responsabilidade nossa. Isso é a ação do Espírito Santo, do mesmo Espírito está diante do trono de Deus, agindo em nossa vida, operando nos nossos corações. O Espírito Santo, ele não é do espetáculos, fazer shows na igreja, mas o Espírito Santo é aquele que leva a igreja a viver em santificação. Versículo 6, diante do trono, João disse, diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, à volta do trono, havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por onde? E por detrás. Esse mar de vidro expressa, mais uma vez, a pureza, a tranquilidade. Em meio a esse caos que vivemos, em meio a esse mundo turbulento que nós estamos vivendo, eu quero que você entenda, quando nós passamos por essa porta e nos colocamos diante do trono de Deus, que Ele está sentado no trono, nós nos deparamos com um lugar sereno, tranquilo, calmo. Esse é o céu. E nós vivemos muito na loucura desse mundo. E por isso que as pessoas não têm paz, não têm equilíbrio, porque elas não estão passando por essa porta. No Antigo Testamento, o mar era símbolo de agitação, de ameaça, mas aqui diante do trono de Deus, ele está sendo dito, ele está sendo interpretado por João como um cristal, completamente calmo. Eu imagino assim, quando Jesus apareceu para os discípulos, no meio de uma tempestade, e ele diz para Pedro, quando ele disse: se é o Senhor, manda eu ir, venha. Ele veio, começou a caminhar firmemente sobre as águas. Depois que ele afundou, olhando para as ondas, para a tempestade, o Senhor pega na mão dele
Levanta ele, diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E ele fala com o vento, com a tempestade. O vento para. Eu acho que os discípulos naquele momento provaram um pouquinho do céu. Porque ele fala com o vento, com a tempestade, ela para. Ele fala com o mar agitado. E ele fica calmo, como cristal. E os dois caminham juntos para o barco, tranquilos. É assim quando entramos pela porta. Estamos diante do trono. Governando. Nós podemos entrar agitados, preocupados, com medo, naufragando. Mas quando nós saímos tranquilos, seguros, firmes. E Ele nos conduz de volta, trazendo paz e calmaria para o nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Então, que cada um de nós cristãos, irmãos, possamos viver com o coração firmado naquele que está no trono de paz. Versículo 7 e 8, vamos lá, para a gente dar uma acelerada. 7 e 8. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro era semelhante com o rosto. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano. O quarto de ser vivente era semelhante ao quê? A águia que está voando. E os quatro seres viventes, cada um deles, respectivamente, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinha descanso, nem de dia nem de noite. Eles proclamavam. O que eles estavam proclamando? Santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O primeiro ser vivente, semelhante a leão. O segundo, o novilho. O leão significa força e majestade. O novilho representa, então, serviço e sacrifício. Primeiro, entenda que os 4 seres viventes representam aqui toda a criação rendida em adoração àquele que está no trono. O homem, aqui significa o semelhante homem, representa a inteligência e a comunhão. A águia, então, representa a visão e a rapidez. E o seu canto era santo, santo, santo. Enfatizando aqui a Santíssima Trindade de Deus. Todas as nações dizendo a Santíssima Trindade juntas, dizendo santo, santo, santo. A aplicação para nós nesse versículo aqui, para a gente já ir para o próximo encerrar, é que a adoração verdadeira da igreja de Cristo, ela é centrada na santidade de Deus. Por isso que nós cantamos aqui apenas hinos cristocêntricos, centrado na santidade de Deus, não na santidade do homem, não para o ego do homem, melhor dizendo. Então, a igreja precisa estar centrada na santidade de Deus, não nas emoções humanas. A igreja precisa resgatar nos dias de hoje, irmãos, a reverência no culto a Deus. Versículo 9 e 10. João diz: quando estes seres viventes deram glória, não é isso que ele disse? Vamos lá, versículo 9. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está assentado aonde? Eles não deram honra, eles não deram ação de graça aos que estavam assentados, aos 24 tronos. Eles não exaltaram as tribos e nem os apóstolos, mas aquele que estava sentado no trono, ao que vive
para todo o sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Você consegue imaginar a cena? Diante do trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando também o quê? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e a tua bondade, e por tua bondade, elas vieram a existir, e foram criadas. Você observa aqui, irmãos, que lá ninguém busca a sua própria glória, nem muito menos os anciãos, que quando todo mundo começa a adorar, eles também se levantam, eles tiram a coroa da cabeça, e eles lançam diante do trono de Deus. Não tem como se exaltarmos. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro é dada à Santíssima Trindade, é dada ao Senhor. Que possamos ter isso claramente na nossa vida, na nossa consciência. Devemos viver e servir sem buscar reconhecimentos. Não viva e nem sirva a Deus buscando reconhecimento de ninguém. Viva e sirva buscando adorar aquele o qual pertence toda a honra e toda a glória. O verdadeiro adorador, repita comigo, o verdadeiro adorador é aquele que sempre se prostra em humildade diante do trono de Deus. Aqui no versículo 11, este cântico cósmico de adoração, ele é maravilhoso de forma que a gente vê Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas sendo exaltado e adorado. Ele encerra esse versículo, esse capítulo 4, dizendo o seguinte: tudo existe por sua bondade soberana. Tudo, irmãos, e todos nós existimos pela vontade de Deus, bondade de Deus e soberania de Deus. Aplicação: a igreja precisa ser de forma teocêntrica, Deus no centro da igreja, em tudo, no ministério, na vida, na família, na adoração. Tudo que fazemos deve apontar para a glória de Deus. Tudo deve apontar, não para a nossa glória, nem para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Eu vou encerrar aqui com uma conclusão prática e rápida, dizendo que o Apocalipse, capítulo 4, que acabamos de ler, nos conduz ao centro do universo. Aonde é o centro do universo? Estudamos agora. É onde nós entramos pela porta e nos colocamos diante de quem? Do trono. Aonde é o centro do universo? No trono de Deus. O trono de Deus. João nos mostra que o centro do universo está o trono de Deus. Nos mostra que Ele governa no céu e na terra. E nada acontece fora da autoridade divina do nosso Deus. Enquanto o mundo treme, o céu permanece em perfeita ordem. A visão do trono de Deus aqui é o antídoto para todo o desespero dos seres humanos. É a cura para todos os seres humanos. Você quer uma cura? É o trono de Deus. Esteja no centro do universo.
diante do trono de Deus. Então saia daqui com as seguintes aplicações para a sua vida. Tenha confiança. Confiança que Deus reina sobre os caos. Que Ele reina sobre tudo, irmãos. Ele está reinando. Segundo, que a adoração, o culto, ele deve refletir todo o culto. Adoração diante do trono de Deus. Não devemos realizar cultos a gosto dos seres humanos. Nós não podemos adequar a igreja a gosto dos seres humanos, mas a gosto daquele que é o dono da igreja. Nós precisamos saber como que Deus quer que venhamos cultuá-lo, venhamos servi-lo e nos reunir diante da sua santa palavra. De que forma nós devemos nos comportar. É diante dele que nós temos que estar alinhados. Diante dele que nós temos que refletir, não diante dos gostos dos seres humanos. Terceiro, santidade, irmãos. Eu quero falar muito sobre santidade. A presença de Deus, ela exige de cada um de nós pureza de vida. Procura viver uma vida pura. Fuja da imundícia. Fuja do pecado. Fuja das más companhias. Fuja das fofocas. Fuja do Deus eu. Do Deus eu. Eu isso, eu aquilo. Fuja de tudo isso. Busque a pureza de vida. E para encerrar, eu quero encorajar a igreja dizendo que a nossa esperança não está em nós mesmos. O nosso futuro não está em nós. O nosso futuro está seguro, não nas nossas mãos. O nosso futuro está seguro nas mãos do Rei, que reina para todo o sempre. Louvado seja Deus. Amém?